Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane Faria e nós vamos dar continuidade ao trabalho maravilhoso que o Felipe Alves já iniciou com vocês. O Felipe já falou da estruturação do texto dissertativo argumentativo, ele já falou da importância de saber ler o comando, saber ler a frase tema da proposta de redação com os textos motivadores, da importância da contribuição que o aluno tem que trazer para a redação, a quantidade de informação que ele vai trazer para a redação. E agora nós vamos fazer o seguinte: depois que o Felipe falou tudo para nós, explicando como que essa redação tem que ser estruturada, nós agora vamos analisar o texto de um aluno que já seguiu toda a estruturação sugerida pelo Felipe. Então nós vamos ver como que esse aluno escreveu um texto dissertativo argumentativo para a proposta de redação do Enem 2019. Então nós vamos ver como ele fez a introdução, como ele fez o desenvolvimento e a conclusão. Vamos lá então? Só para a gente poder relembrar. O tema da redação do Enem 2019 foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nós temos aqui, como o Felipe chamou a atenção de vocês, duas palavras muito importantes. Quais são essas duas palavras muito importantes? Democratização é uma palavra importante, né? Que democratização é, digamos assim, a popularização, né? São formas de muita gente ter acesso, ter contato com o cinema. Outra palavra muito importante para a frase tema da redação de 2019, né? E aí nós podemos perguntar o seguinte: já que é democratização ao cinema, do acesso ao cinema no Brasil, nós podemos fazer algumas perguntas, né? Essa democratização está acontecendo? Se ela estiver acontecendo, ela é suficiente? Essa democratização não está acontecendo da forma ideal, da forma desejada? E aí nós podemos fazer uma outra pergunta: por quê que essa democratização não está acontecendo da forma ideal, da forma desejada, né? Então nós podemos fazer várias perguntas e os textos motivadores vão nortear para que lado esse tema, esse assunto cinema está sendo direcionado, ok? Mas vocês já fizeram isso com o Felipe, não é? Então vamos lá. Só para a gente poder relembrar então, nós vamos escrever uma dissertação argumentativa. Como vocês já sabem, um texto dissertativo argumentativo é um texto que mistura posicionamento do autor, opinião do autor com informação. As informações vão sustentar a opinião do autor, vão embasar a defesa da tese do autor. E aqui eu coloquei para nós, né? O texto dissertativo argumentativo com uma introdução menor, o desenvolvimento 1 grande, o desenvolvimento 2 grande e a conclusão menor. Então, talvez uma sugestão de linhas pensando para o modelo Enem, então vamos colocar aqui, ó, modelo Enem, talvez a gente pudesse pensar numa introdução em torno de 5 linhas, um desenvolvimento 1 em torno de 9 linhas, um desenvolvimento 2 em torno de 9 linhas e uma conclusão em torno de 7 linhas. Depois nós vamos entender melhor essa divisão de linhas, ok? Então tá, vamos à primeira parte. Primeira parte da redação, então, que vai ter em torno de 5 linhas, é a introdução. A introdução da redação é uma parte muito importante. Ela tem que ser muito bem elaborada. Por quê? A introdução é o primeiro contato que o leitor tem com o texto. E esse primeiro contato, ele tem que ser o quê? Interessante. Ele tem que ser positivo. É só a gente lembrar, né? A primeira impressão é a que fica. Então, o corretor precisa ter uma primeira impressão positiva do seu texto, para ele poder ler o restante do seu texto de forma positiva, acreditando que você é um aluno diferenciado, que você é uma exceção e sabe escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, você vai procurar, sim, fazer uma introdução bem interessante.
Além de fazer uma introdução interessante, você vai tentar responder a certas perguntas que o leitor vai fazer, que no caso é o corretor, que é o professor de português, né? Então vamos pensar que perguntas são essas que o corretor vai fazer e que é interessante você responder a essas perguntas. Primeira pergunta que o professor faz, que o corretor faz: o que está acontecendo? Quando ele pergunta para você o que está acontecendo, ele quer saber qual é o seu tema da redação. E aí, você responde para ele de cara a essa pergunta, para poder indicar para o corretor que você entendeu o tema da redação, que é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Depois que você apresentar o tema, o corretor vai perguntar assim: ah, então o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil? Beleza! E o que você acha disso? O que é o isso? O que você acha disso? O que você acha do tema? Ou seja, o que você acha? Qual que é o seu posicionamento sobre o tema? Como você interpreta a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Então, primeiro você coloca o tema e depois você vai colocar o seu posicionamento sobre o tema, que nós vamos chamar de quê? De tese. Aí vem uma terceira pergunta que o corretor vai fazer. Qual é a terceira pergunta? Ah, você acha isso sobre o tema? Né? Você tem esse posicionamento sobre o tema? Por que você acha isso? Ou seja, por que você está defendendo essa tese? Por que você tem essa opinião? Por que você tem esse posicionamento? E aí você vai explicar, você vai apresentar argumentos para o corretor de uma forma genérica. Por que eu estou falando de uma forma genérica? Porque a introdução, ela vai simplesmente anunciar informações. A introdução vai simplesmente indicar quais informações vão aparecer no seu texto. Porque qual é a parte responsável por desenvolver as informações, por detalhar as informações? O desenvolvimento, o D1 e o D2, como nós vamos sugerir para vocês, né? Então, você vai simplesmente apresentar esses argumentos de uma forma mais genérica, porque eles serão explicados posteriormente. E aí tem uma outra coisa tão importante que o corretor valoriza na redação, sabe o que é? É você já antecipar para o corretor o desenvolvimento do texto, ou seja, você já vai indicar para o corretor quais são os aspectos que você vai trabalhar na sua redação. Então, por exemplo, você vai trabalhar as causas da pouca democratização, da falta da democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Repare que está falando democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, essa democratização tem que acontecer. Você então vai apresentar as consequências positivas dessa democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então você já vai antecipar para o corretor os aspectos que você vai trabalhar na sua redação. Isso é muito valorizado e isso é avaliado na competência 3 do Enem. Sabe por que isso é muito valorizado? Porque o corretor pensa assim: olha que bacana esse aluno. Se na introdução ele consegue indicar o que ele vai desenvolver no texto, significa dizer que esse aluno pensou antes de escrever, ou seja, esse aluno estruturou a redação antes de escrever, organizou a redação antes de escrever. E você vai mostrar isso para o corretor, que você é esse autor competente, esse autor que pensa antes de escrever. E aí, mais uma observação para a redação do Enem, tá? O corretor do Enem, ele pode fazer uma pergunta, né? Já que você está falando da democratização do acesso ao cinema, o que você acha sobre essa democratização, por que você acha dessa forma, o corretor do Enem pode fazer uma outra pergunta. Qual que é a outra pergunta? Como intervir nessa questão? Ou seja, como
o autor sugere uma intervenção nessa questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você já sabe de qual competência que nós estamos falando, da competência 5, que vai tratar que vai avaliar a proposta ou as propostas de intervenção. Então, se você quiser, você já pode antecipar na introdução a competência 5. Isso é se você quiser. E essa necessidade só acontece na redação para o Enem, no texto dissertativo argumentativo para o Enem. Por isso que eu coloquei aqui, ó, de verde, de uma forma destacada, para poder mostrar que nas outras dissertações essa intervenção não é necessária aparecer. Mas na do Enem você pode apresentar, para continuar mostrando que você tem um texto planejado, programado. O que nós vamos fazer então? Primeiro, nós vamos ler a introdução completa deste aluno sobre esse tema. Nós vamos ler juntos e você vai acompanhar essa leitura aí na tela. E aí depois nós vamos analisar se esse aluno respondeu ou não a essas perguntas, a essas questões, ok? Vamos lá então? Tá assim. De acordo com informações divulgadas pelo sítio Meio e Mensagem, a quantidade de brasileiros frequentadores de cinema aumentou. Isso revela que a democratização da sétima arte está satisfatoriamente ocorrendo no Brasil. Porém, mesmo com esse crescimento, muitos cidadãos ainda, infelizmente, devido à desigualdade social e ao baixo investimento em determinadas cidades, não frequentam o cinema. Portanto, é necessário adotar medidas para garantir a ampliação do acesso às telas para esses brasileiros, a fim de promover aos espectadores contato com conteúdo cultural e possibilitar entretenimento a eles. Ok, lemos a introdução, é uma introdução interessante. A gente lê a introdução, a gente tem a sensação assim, ó, esse aluno parece que sabe, né? Esse aluno parece que domina a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos ver então o que ele fez, tá? Primeira pergunta é: o que está acontecendo? Ou seja, qual é o tema da redação? Aí ele começa: de acordo com informações divulgadas pelo sítio Meio e Mensagem, a quantidade de brasileiros frequentadores de cinema aumentou. Olha aqui o assunto cinema, ele já coloca na primeira linha e ele fala de democratização. Como que ele fala de democratização? A quantidade de brasileiros frequentadores de cinema. Então nós temos brasileiros tendo acesso ao cinema. Então a gente vê que a democratização acontece, né? Então ele já indicou o tema, vamos colocar aqui para ele um ok, tá? Apresentou o tema para nós, ok? Só que, o que a gente pode pensar? Olha que interessante que esse aluno fez. Isso revela que qual que é a diferença do isto para o isso? Isto, a informação vai aparecer. Isso, a informação já apareceu. Quero para você isto, sua aprovação no vestibular. Ou seja, a informação vai aparecer depois do isso, depois do isto. Isso, o que vai ser o isso? Que você tenha sucesso no Enem. É isso que eu desejo a você. Então, o isso, retomando, que você tenha sucesso no Enem, tá? Então, o que esse aluno faz? Isso revela, o que é o isso? Aumentar a quantidade de brasileiros tendo acesso ao cinema. Isso revela que a democratização da sétima arte está satisfatoriamente ocorrendo no Brasil. Então olha que interessante. Ele usa o termo democratização, reforçando o tema, e isso revela que a democratização da sétima arte está satisfatoriamente ocorrendo no Brasil.
ou seja, satisfatoriamente aqui, ó, é marca de opinião. Ou seja, ele vê a democratização de forma positiva. O corretor vai perguntar: por que você acha bacana está acontecendo a democratização da sétima arte, tá? Aí eu quero aproveitar para fazer uma observação. Quando esse aluno aqui, ele coloca sétima arte fazendo referência a cinema, para não repetir o vocabulário cinema. Então, isso aqui foi uma forma de estabelecer sinonímia de uma forma muito interessante. E, querendo ou não, ele está indicando que é um aluno, um candidato informado, né? Por quê? O que ele está indicando? Ele está indicando sobre o hábito que há de numerar as artes a partir da sua aparição, né? Então, a gente vai pegar as manifestações artísticas e nós vamos numerar de acordo com a ordem de aparição delas, né? Então, nós vamos ter a música, a primeira arte, depois nós vamos ter a dança, né? Aí vem escultura, literatura e por aí vai. E nessas manifestações artísticas, o cinema é a sétima arte. Bacana demais usar esse vocabulário, tá? Repare então que ele colocou o tema e ele já começou a responder. O que você acha disso? Da democratização? Ele já respondeu para nós que ele vê essa democratização de forma satisfatória. Bacana essa democratização. Porém, indica o quê? Oposição. Antes do porém, tem um aspecto positivo, que é a democratização. Então, depois do porém, a gente está esperando alguma coisa negativa. O que será que há de negativo dentro dessa democratização? Porém, mesmo com esse crescimento, tá vendo? Esse crescimento, o crescimento já apareceu na redação, é o crescimento que ele apresentou. Porém, mesmo com esse crescimento, muitos cidadãos ainda, infelizmente, devido à desigualdade social e ao baixo investimento em determinadas cidades, não frequentam o cinema. Ele continua colocando o posicionamento dele. A democratização é satisfatória. Porém, há ainda muitos cidadãos que, infelizmente, não frequentam o cinema. Então, haver cidadãos que não frequentam o cinema, ele vê isso de forma o quê? Negativa. Por isso que está certinho, ó. Ele usou o porém. Antes do porém, informação positiva. Depois do porém, informação negativa. E sabe o que é bacana? Ele já explica para nós por que ainda há cidadãos que não frequentam o cinema. Ele apresenta as causas. Olha os motivos. Olha a primeira causa. Devido à desigualdade social. Então aqui, ó, desigualdade social causa né? Então, devido à desigualdade social e ao baixo investimento em determinadas cidades. Baixo investimento em determinadas cidades causa 2. Quando ele apresenta essas duas causas, sabe o que ele já está falando para o corretor? Corretor, eu estou antecipando o meu desenvolvimento. No meu desenvolvimento, eu vou apresentar causas de brasileiros não frequentarem o cinema. E ele já antecipou essas causas de forma genérica. Me explica no desenvolvimento que desigualdade social que é essa, me explica no desenvolvimento que baixo investimento que é esse, tá? Repara que tá só faltando ele explicar uma coisa pra gente, tá? Que é o quê? Por quê que ele acha satisfatório, ok? Ter acesso ao cinema, tá? Então, vamos colocar aqui pra ele ok pra tese, tá? Ok pra tese e ok pra já ter antecipado algumas informações. O que esse aluno faz? Como a redação dele é do Enem, ele antecipa a proposta de intervenção,
tá? Então ele fecha a introdução dele, ele fecha o raciocínio dele da seguinte forma: portanto, é necessário adotar medidas. Olha a competência 5. Repare que ele colocou medidas no plural, indicando para nós que ele vai apresentar mais de uma medida, tá? Portanto, é necessário adotar medidas para garantir a ampliação do acesso às telas para esses brasileiros. Aí, ó, garantir a ampliação do acesso às telas, olha a palavra telas para não repetir, cinema. E é o que ele está defendendo, tá vendo? Tem que garantir o acesso às telas. Ele já falou que ele vê de forma positiva garantir esse acesso, tá? Então, portanto, é necessário adotar medidas para garantir a ampliação do acesso às telas para esses brasileiros, a fim de promover aos espectadores com S. Espectadores com S é um sentido, espectadores com X é outro sentido. Espectadores com S é quem está presenciando alguma coisa, quem está vendo alguma coisa, quem está assistindo a alguma coisa. No caso, assistir ao filme. Espectador com X vem de expectativa com X. Ou seja, espectador com X é alguém que está na expectativa de algum acontecimento. É alguém que está esperando alguma coisa acontecer. Ok? Deu para entender a diferença? Então aqui, ó. A fim de promover aos espectadores contato com conteúdo cultural e possibilitar entretenimento a eles. Ah, que bacana! Ele agora está explicando por que é satisfatória a democratização. Por que ele vê de forma positiva, sabe por quê? Aqui, ó, vai promover aos espectadores contato com conteúdo cultural. Tá vendo como é que o acesso ao cinema é bacana? Isso aqui é o benefício 1, tá? E, então aqui, ó, a fim de promover, verbo no infinitivo, a fim de possibilitar, verbo no infinitivo. Nós vamos ver mais pra frente, isso aí é o que a gente chama de paralelismo sintático. O que é paralelismo sintático? A maneira como você escreve o primeiro elemento, você também tem que escrever o segundo elemento. Se o primeiro elemento começa com promover, verbo no infinitivo, o segundo elemento vai começar com possibilitar, verbo no infinitivo. Olha o benefício 2. E possibilitar entretenimento a eles. Benefício 2, introdução completinha. Ou seja, ó, bacana, já entendi, tá? Já entendi por que a democratização é positiva, tá? Por 2 benefícios: promover contato com conteúdo cultural, lá no desenvolvimento me explica esse contato, e o segundo benefício é possibilitar entretenimento a eles, me explica esse entretenimento. Só que, infelizmente, muitos brasileiros ainda não têm acesso ao cinema. Por quê? Por causa da desigualdade social e baixo investimento. Então, quando ele antecipa as causas 1 e 2, e ele antecipa os benefícios 1 e 2, o que esse aluno está fazendo? Ele está antecipando o desenvolvimento do texto. Deu para entender? Você escrevendo assim, você também estará o quê? Bacana na visão do professor, do corretor. Ele vai enxergar a sua redação de forma positiva. Tá? Deu para entender? Na próxima aula nós vamos entender como foi elaborado esse desenvolvimento, ok? Até a próxima!